E o Ministério da Economia manteve a projeção de crescimento do PIB do Brasil este ano em 3,20%, mesma estimativa feita em novembro do ano passado. Para 2022, a projeção de expansão também se manteve com 2,50%. Esse mesmo índice também vale para 2023 e 2024. E claro que sobre esse assunto eu vou conversar com o nosso comentarista Miguel Daoud. Eu quero saber do Miguel Daoud se ele concorda com essa projeção, mesmo com tantas incertezas e desafios que a gente está vivendo nesse momento de enfrentamento da pandemia. Quais soluções, Daoud, você enxerga para a recuperação da atividade econômica? Mas não vale apontar só os problemas, tá, Daoud? Eu quero que você traga também as soluções. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Sim, quando tem solução, quando tem saída, a gente aponta, né? Quando o Ministério da Economia diz que o PIB vai ser de 3,2%, quando o mercado, de uma maneira geral, não acredita nesse percentual, você tem que buscar a razão, né? A razão que o Ministério fez isso. E tem mais um dado, Priscila. A projeção de inflação subiu, né? O Ministério aumenta a projeção de inflação e mantém o PIB no patamar de 3,2%, quando a gente sabe que a economia, no primeiro semestre deste ano, vai ter um efeito negativo. O primeiro trimestre já é negativo e o segundo de crescimento, e o segundo trimestre, tudo indica que com o agravamento da pandemia, ele será. Aí, Priscila, qual é a solução? Eu vou dar a solução, mas antes eu gostaria de comentar essa estratégia do Ministério da Agricultura. Vocês podem concordar ou não, mas foi uma estratégia que o Ministério adotou pela seguinte razão. Você, quando faz o orçamento, que é a principal peça que você tem de gerenciar os recursos, você tem variáveis dentro desse orçamento que definem, né, uma série de coisas. Define o quanto você pode gastar, qual vai ser o crescimento. Então, ali tem as variáveis que são indexadas no orçamento. E uma das variáveis é exatamente o crescimento. Então, quando você diminui, se o Ministério da Economia diminuísse agora o crescimento, o que vai acontecer? O orçamento que está encalhado lá no Congresso, que não foi votado até hoje, nós estamos em 17 de março e o orçamento que foi enviado ano passado até agora não foi votado. Então, se você diminui o PIB, você tem que fazer um rearranjo das despesas. Por quê? Porque a arrecadação vai ser menor. Então, o Paulo Guedes disse, vamos manter, se for lá na frente a gente revê. E tem um outro ponto, né, que também leva a crer que essa decisão está relacionada à aprovação do orçamento, para não complicar a aprovação do orçamento. É a inflação. Quando você aumenta a inflação, você tem um ganho inflacionário. Você, não sei se já ouviu falar de arrecadação, imposto inflacionário. O que é o imposto inflacionário? Se você tem uma inflação, evidentemente, se essa inflação reflete nos preços, a arrecadação vai ser maior, não pelo crescimento, mas sim pela inflação, e aí tem o imposto inflacionário. Então, a decisão do Ministério foi nesse sentido. Agora, o que o Brasil precisa para crescer, você não tem a dúvida, Priscila. Eu vou repetir aqui. Como eu sempre digo, as coisas boas, né, as pessoas passam correndo. Só as coisas negativas que as pessoas observam muito. Qual que é? Vacinação. Será que nós vamos ter vacina para acalmar o país? A gente está vendo que a situação está evoluindo drasticamente. Então, isso está relacionado ao crescimento. Agora, vamos ter vacina ou não? É uma pergunta. Então, eu diria, precisamos de vacina. Segundo ponto, Priscila, precisa destravar as reformas no Congresso. O orçamento desse ano não foi aprovado, Priscila. Não foi aprovado, está lá. Se não for aprovado agora, não vai ter dinheiro para pagar funcionário público. Em abril, o orçamento não foi aprovado. Nós estamos vendo o caso dessa ferrovia, né, que foi lá, a Justiça suspendeu. Eu acho que o importante ali é a decisão do ministro. Então, tem coisa ali que dá para solucionar. Você falou que eu só falo negativo. Tem coisas que dá para solucionar, porque o ministro não disse, eu vou embargar porque eu não gosto. Tem um embasamento, que é a sustentabilidade ambiental, que é perfeitamente corrigível no projeto e apresentado.
Então, nós precisamos começar, Priscila, usar a cabeça, usar as estratégias, não agir com o fígado, né? Porque muita gente age com o fígado, né? A gente está vendo aí, a pandemia evolui para um lado muito negativo, porque não existe um entendimento. A pandemia se tornou um instrumento político de eleição em 2022. Então, Priscila, respondendo a tua pergunta, vacina, né? Você pode não concordar, não, porque eu digo você não é você, Priscila, quem está nos ouvindo, algumas pessoas que não estão nos ouvindo. A questão de destravar as reformas do país, que é importantíssimo, e a terceira, né, Priscila, é ter investimento. Agora, para ter investimento, você tem que destravar essas coisas que acontecem. Essa ferrovia é investimento de empresas que fariam isso, mas elas falam, bom, agora não vou fazer mais, sei lá, se amanhã eu começo a investir, tudo para de novo. Então, essas coisas que o Brasil precisa para crescer. Mas 3,2 eu sei, Paulo Guedes tem certeza que não vai crescer, mas ele não mexeu para que não complique a situação do orçamento que está para ser aprovado há muito tempo e que o Brasil precisa imensamente nesse momento. Priscila Paiva. Muito bem, Daúde. Soluções dadas, vacinação é injetar ânimo na economia aqui, né? Na retomada econômica do Brasil e também garantir aí saúde para o nosso povo, para a gente continuar seguindo aqui, firmes e fortes. Obrigada, Daúde. Uma boa tarde para você. Boa tarde, não esmoreça. Jamais.